Hoje, nosso convidado, ele é muito especial. Foi candidato a prefeito, foi candidato a governador, é atual deputado federal, tá saindo ali, tá no finalzinho, mas já entregando para sua esposa, nosso amigo. Se fosse a Janaína que estivesse abrindo, falava que ele era fofo, que ele era lindo, mas eu não vou falar isso, Capitão Wagner. Seja bem-vindo aqui ao nosso posto aí. Janaína, agora faça as honras. É lindo, é fofo. Não consigo. Não, com o tempo a gente vai se adaptando. Ainda bem, viu, pessoal? Porque me prometeram que ia me zoar, que ia frescar com isso, com aquilo. Só esperar aqui, vou só anotar. Viu? Cap, agora passou a campanha, rolou aí uma barba. Podcast novo, visual novo, não é? Um visual mais arrojado. Como é que tá agora? Você tá falando que você vai ser motorista da sua esposa. Motorista, assessor. Aí, meu filho. Motorista, assessor pessoal, que ela precisar. É? Pra ela fazer um grande mandato, não é? Como é que tá sendo essa transição? Daiane já tá indo pra Brasília, você tá apresentando as pessoas. Como é que tá sendo Na verdade, a Daiane sempre esteve nos bastidores, né? Em toda a campanha, no meu mandato, ela sempre esteve me ajudando, então ela não vai ter muita dificuldade. Já ia muito a Brasília, a gente chegou a morar um período lá, e agora ela tá indo mais para se inteirar do trabalho, para conhecer a assessoria, para conhecer as comissões, os trabalhos da Câmara, e eu acho que ela não vai ter dificuldade não. Eu quero que em massa ela já ande com as próprias pernas para poder ficar aqui no Ceará, cuidando aqui do nosso Ceará, no que der para fazer. Ó, eu vou fazer uma pergunta para você aqui agora, brincadeiras à parte, né? Vamos falar de política um pouquinho para depois a gente voltar para nossas... Janaína. O podcast era um negócio sério. Não, mas é uma pergunta séria. Doutor Lúcio estava aqui, eu estava tentando... Uma pergunta séria, mas é verdade. Duvido que vocês fizeram isso, doutor Lúcio. Fiz. Ela chamou ele de fofo. Fofo várias vezes. Não. Eu vou falar. Já vou falar na nova rede social. O cu. Ela falou, ela perguntou pro Lúcio. Você tá no cu. Ela perguntou assim, ó. O senhor já tá no cu? Ele, eu tô no cu. Ele voltou assim, ó, no cu. Aí ela foi explicar. Você tá no cu, capitão? Não, ainda não. Tem que entrar no cu. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Capitão, eu fiz uma pergunta pro Dr. Lúcio que eu acho que ela é pertinente aqui para o senhor também. A gente passa por ciclos na política de mudanças, né? Assim, nos Estados Unidos, enfim, os democratas, os republicanos. Nesse ano, o Brasil mudou, né? Mudou. Saímos do Bolsonaro para o Lula, ou seja, um novo momento de ciclo de 20 anos. 2002 Lula se elegeu, agora 2022. O que o senhor atribui os cearenses não quererem a mudança de ciclo agora e optarem pela essa continuidade Camilo e Isolda? Eu discordo que aqui também teve uma mudança de ciclo. Quem mandava na política do Ceará até as eleições eram os Ferreira Gomes. Se a gente considerar que os principais líderes eram de fato o Ciro e o Cid, o Camilo era coadjuvante, o Camilo, com todo respeito, porque tem um apoio popular muito grande, mas o Camilo fazia o que os Ferreira Gomes determinavam. Não tinha protagonismo. Ele não era protagonista. Ele assumiu o protagonismo a partir da eleição, a partir do momento que ele peitou os Ferreira Gomes, colocou o Elmano, etc. Então, eu sou uma pessoa de muita fé, e eu disse durante toda a campanha que Davi ia derrotar Golias. E, de fato, o grande gigante da política cearense foi derrotado, Golias. Davi não assumiu o reino logo que ele derrotou o gigante. Ele teve que fugir para uma caverna, teve que ficar lá escondido durante muito tempo até ele se tornar rei. Então, acredito que aqui no Ceará, Davi derrotou Golias, porque foi a minha candidatura que fez com que o grupo tivesse uma desavença, e essa desavença gerou a derrota dos Ferreira Gomes, porque na cabeça dos Ferreira Gomes ia ter um segundo turno, eles iam se juntar, ia dar tudo certo, iam voltar a ser o que era antes, e não voltou não. Em nível nacional, né, os Ferreira Gomes saíram, né, completamente derrotados. O Ciro pela primeira vez foi o terceiro colocado no Ceará, ele não só perdeu no Ceará pela primeira vez, ele foi o terceiro colocado, ele perdeu em Sobral, você imaginar ele perder na terra dele, em Sobral, então foi realmente uma derrota acachapante. Eu acho que o grande derrotado dessa eleição se chama Ciro Ferreira Gomes e os Ferreira Gomes aqui no estado de Ceará. Agora, por exemplo, eu não morava aqui na época que o senhor começou, você, enfim. Mas, quando que começou essa treta com os Ferreira Gomes? Como é que foi? Qual foi o estopim disso tudo? Como é que vocês começaram a se odiar? Eu costumo dizer que se existe o Capitão Wagner, porque os Ferreira Gomes pegaram o ar. Vamos trazer para o cearense, né? Eles pegaram o ar. Eu era um policial militar que me senti desrespeitado em diversas ocasiões e por conta de me pronunciar contra o desrespeito do governo para com os policiais, me tornei uma liderança da categoria. Por que eu me tornei essa liderança? Porque o Cid resolveu se trocar comigo. O cara governador, eu um policial militar, ele começou a se trocar. Aí depois veio o Ciro se trocar comigo, o Ivo. Na hora que a grande liderança ela se rebaixa para vir discutir
com um servidor, que era apenas um policial militar, servidor do Estado. Então, ela tornou o servidor uma grande liderança. E a gente incomodou, né? Ela deu o holofote, né? Isso. Então, foi por conta disso que gerou-se esse clima. E eu costumo dizer que o político que prima pela coerência, ele não pode dar uma guinada de 180 graus. Bora lá. O Eunício disputou uma eleição contra o Camilo em 2014, era o grande nome da oposição. Aí, de repente, perdeu a eleição e foi se juntar com quem o derrotou. O que aconteceu com ele? 2018, nem senador ele conseguiu se reeleger. Agora teve que se sujeitar a ser candidato a deputado federal para tentar ressuscitar. E a gente não sabe se isso vai acontecer, não. Porque o Eunício dizia para todo mundo que ia ser ministro, que ia ser presidente da Câmara. Presidente da Câmara ele já não vai ser. E o nome dele não está nem aventado, né, nas reuniões. Ministro, vamos ver aí se acontece alguma coisa mais difícil. O doutor Lúcio Alcântara esteve aqui com a gente e a gente conversou muito sobre essa questão de lealdade na política. O que é ser leal na política? Até onde vai o perdão? Ele nem quis usar essa palavra, perdão é muito pessoal. Mas assim, você já teve casos de pessoas que você se desentendeu e depois você precisou estar ali com aquela pessoa? Como é que é esse seu sentimento? Você consegue se livrar do ranço da pessoa e trabalhar depois por aquilo ali? Como é que funciona isso? Janaína, eu aprendi uma coisa no início da minha vida política, que o eleitor ele não admite traição. O traidor sempre é quem sai perdendo no processo eleitoral. Você ser traído não é ruim politicamente. O ruim é você ser o traidor. É você, de repente, se aproveitar. Bora lá, Roberto Pessoa, grande liderança do Maracanaú. Aí eu uso do Roberto Pessoa para me tornar uma liderança no Maracanaú. No primeiro momento, a oposição do Roberto me chama e eu vou para a oposição do Roberto. O Roberto se saiu bem porque ele é o traído. O traidor é que se saiu mal. Então eu aprendi isso na política muito cedo. E muitas pessoas que eram minhas aliadas, que de repente resolveram ir para o outro lado e depois voltaram, eu tive a naturalidade de receber, mas não como antes. Eu também não sou menino, não sou besta. O cara me traiu uma vez, pode trair 2, 3. Então ninguém é menino. Então eu aprendi desde muito cedo que na política o eleitor não admite a traição. Ele não respeita esse oportunismo, né? O traidor. O traído sempre vai ser respeitado porque ele foi a vítima da história. Sim. Agora me diz uma coisa. Você é um cara muito preparado. Obrigado. Na questão, principalmente da comunicação. Quem acompanha você sabe, você chega num comício, faz um discurso, você já sabe quem está ali, você sabe o nome de todo mundo. E isso é muito preparo. Como é que Wagner Souza se preparou para chegar até esse patamar? Porque você inicialmente parecia ser um pouco mais tímido, apesar de professor e tal. Mas como você se preparou? Você teve coach? Foi estudar? Como é que você chegou nesse patamar? E eu acompanhei, viu? Posso dizer que eu acompanhei no estado do Ceará, né, a campanha da própria deputada Fernanda. Acompanhei o capitão várias vezes. E era uma coisa que eu me impressionava bastante. Comentei isso, não foi uma vez? Que ele chegava numa cidade pequenininha, ele sabia o nome da fulana, do cicrano. Eu falei assim, cara, ou isso é estratégia de marketing dele, ou ele realmente é o candidato mais preparado. Porque ele sabia o nome das pessoas, ele sabia, às vezes, o trabalho das pessoas, quem era do mercadinho, quem era da fruta, quem era do fulano de tal. Como é isso? Tem um investigador que vai lá na frente? Como é? Não, primeiro eu sempre fui muito tímido, né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo meu curso superior, né, de segurança pública, que às vezes a gente tinha que ir lá para frente apresentar um trabalho, que eu ia lá com um papelzinho todo me tremendo e falava que estava escrito no papel e mal. E foi quando eu estava trabalhando na Polícia Militar que surgiu uma oportunidade para eu fazer um curso, para ir para a sala de aula. Eu fiz esse curso, uma oportunidade que eu não podia deixar passar, e fui para a sala de aula. Eu acho que o meu grande curso, minha grande preparação foi a sala de aula. Eu me lembro como se fosse hoje o primeiro dia que eu assumi como deputado estadual na Assembleia, quando a Fernanda tirou a licença, que eu peguei aqui no púlpito e disse, estou na sala de aula. E comecei a olhar para quem estava na galeria, comecei a olhar por deputado e falava o nome do deputado e falava o nome de quem estava na galeria, como se fossem meus alunos. E é uma interação muito bacana. Principalmente no parlamento, é muito engraçado no parlamento. Um discurso no parlamento é completamente diferente do discurso de campanha. Lá no parlamento não está ninguém prestando atenção no teu discurso. Se tu não disser, deputado fulano de tal, o Ceará está assim, assim, assado, deputado fulano de tal, aconteceu isso. Se você não chamar as pessoas para participarem do seu discurso, fica todo mundo disperso e você mesmo perde a motivação do seu discurso. Isso. Então é muito importante essa interação. Eu aprendi desde muito cedo. E quando eu vou para uma cidade, eu faço questão de me lembrar quais são as pessoas que eu conheço naquela cidade para poder referendar durante a fala. Eu me lembro na eleição de 2016, quando eu usei essa estratégia de
no discurso falar o nome de alguém, no debate, o debate Jornal O Povo, eu fui lá, falei o nome de várias pessoas, do Francisco da Tapioca lá do Jardim Iracema, que é um amigo que eu como tapioca realmente lá no Jardim Iracema, da Fatinha lá do Vila Velha. Quando eu comecei a falar o nome dessas pessoas, terminou o debate, aí os comentários foram... Aí um dos comentários que não gosta muito de mim disse assim: o Capitão Wagner acha que a gente acredita nesses nomes que ele está dizendo? Essas pessoas nem existem. Quem se for atrás nem existe. Eu, na oportunidade que eu encontrei novamente, eu disse: se você quiser desafiar, a gente vai lá na casa de cada uma dessas pessoas que eu estou citando. Então, é uma técnica de memorização, isso é fato, isso ajuda na oratória, chama as pessoas para... quando você cita um caso específico durante um discurso, as pessoas atentam. É diferente eu dizer assim, eu realizei 6.000 cirurgias de cataratas durante meu mandato de deputado federal. É diferente eu dizer: a dona Graça, lá de Choró, veio me agradecer e me abraçou, porque ela tinha 5 anos que ela procurava uma cirurgia de catarata e não conseguiu, hoje estar lá com a visãozinha dela. Então, aqueles casos específicos, apesar de ser comparando com 6.000, ele toca muito mais as pessoas porque é um fato, uma realidade. Né? Essa história de arrotar número, isso aí não... Mas é porque humaniza. Nós, como profissionais de comunicação, né, eu sou diretor também de TV e muito de entretenimento, a gente sabe que a gente pode pegar um papel desse e fazer esse papel aqui, dar 10 pontos de audiência. Né? Então, tirando isso, mas fazendo analogia para o que é fato, né, você está humanizando, você está falando, eu estou ali com a Janaína, que precisou de uma catarata, então as pessoas já vão saber, assim, a Janaína tem uma história, tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um marido, ela tem uma história, é diferente de colocar ela como um número, né? Como e quando você viveu de fato aquela história, você consegue expressar muito mais o sentimento. Teve uma história que eu vivenciei nessa campanha que eu não esqueci, e eu contei ela umas 20 vezes durante a campanha nos discursos que eu fiz. Eu fui na casa de uma menina lá no Crato, a Raniele. Essa a gente viu. A Raniele. A Raniele é uma mãe solteira, né, separada do marido, que tem 3 filhos. A filha mais velha, autista, a filha do meio tem déficit de atenção, tem TDAH, e o filhinho recém-nascido. Por que eu conto essa história 20 vezes e conto da mesma forma que eu vivi? Eu fui na casa da Raniele, eu vi ela sendo marginalizada, ela morando à margem de um lixão. Deram algumas casas para as pessoas carentes do lado de um lixão, sem creche, sem posto de saúde, sem escola, então as pessoas completamente marginalizadas. E toda vez que eu contava essa história, eu me emocionava. E eu me emocionei muito porque eu fui no Crato, depois de contar essa história até na TV, e eu estava no meio de um discurso, a Raniele apareceu lá embaixo. A gente estava lá. Né? E eu fiz questão de chamar a Raniele para subir, para o pessoal ver que era realmente uma pessoa que sofria muito. Até hoje eu tenho contato com a Raniele, ela manda um zap de vez em quando, e é muito bacana essa relação que a gente tem com o eleitor, humaniza demais. Capitão, lá atrás, quando você entrou na política, verde e tal, quem foi que chegou para você e disse assim: vem cá que eu vou te ensinar, me dá aqui, vem cá que eu vou te dizer o que é política? Olha, na verdade, quando estava querendo entrar na política, eu fui procurar quem é que fazia oposição ao grupo que eu era adversário, o grupo dos Ferreira Gomes. E existia um partido, que era presidido à época pelo Dr. Lúcio, Roberto Pessoa, integrante do partido, os 2 grandes líderes. Eu procurei o Dr. Lúcio. O Dr. Lúcio até brinca, porque no dia que eu fui no partido, eu estava saindo do quartel e disse: peguei o carro, fui lá no partido. Aí cheguei lá fardado. O doutor Lúcio: rapaz, vem me prender, não. Eu disse: não, doutor Lúcio, conversar com o senhor, quero entrar na política, contei minha história. E ele me explicou as dificuldades que existem. Você está entrando na política sem histórico político, sem poder financeiro. Né? E eu me lembro como se fosse hoje, depois da primeira eleição, no dia seguinte, me ligaram justamente o doutor Lúcio e o Roberto Pessoa. Surpresos com a votação expressiva que eu tive. Porque o partido não deu dinheiro, na época nem existia fundo eleitoral, né? Não existia FEFEC. O partido não deu dinheiro, não teve nenhum padrinho, nenhum empresário que patrocinasse. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz campanha num Celta 1.0, gás natural, 2 portas sem ar-condicionado. Eu conto essa história de vez em quando. Então, tirei 28.818 votos e surpreendi a política cearense. E quando assumi nos 4 meses que a Fernanda me deu a oportunidade, foi uma outra surpresa. Então, eu posso dizer que quem abriu as portas da política para mim foi o doutor Lúcio, na sequência o Roberto Pessoa também foi um grande professor. Eu digo em todo canto, faço questão de repetir, Roberto Pessoa é o maior político vivo hoje no estado de Ceará. O cara que faz política respeitando a oposição, respeitando aliados, cumprindo os compromissos. Então, diálogo, né? Ele dialoga com todo mundo. Então, é uma pessoa que é uma referência para a gente, né? Para a gente da oposição principalmente. Roberto é uma grande referência. Deixa eu te falar. Você, né, nesse pleito agora, não teve êxito, o Elmano foi o vencedor, mas que é inegável para qualquer pessoa, que você é a grande liderança da oposição do estado do Ceará. Não só pela a figura expressiva que você é, ou de fala, sabe, carismática, de chegar, as pessoas sabem quem você é,
que é uma questão importante de você chegar assim, o conhecimento, eu estava vendo agora, por coincidência, sabe, que tem 93% da população brasileira conhecia o Bolsonaro. Ou seja, tem 7% da população que não conhecia o Bolsonaro, sabe, que é o presidente atual. 94%, 96% conhecia o Lula, mas 4% não. Ou seja, ainda tem isso, mas você é uma figura conhecida em todo o estado do Ceará. Então, é o grande líder hoje da oposição. Nesses próximos pleitos ou nos próximos passos que a política vai se desenhar agora. Temos prefeito, temos governador, temos o estadual, vai ter federal daqui a 4 anos. Como é que vai trabalhar o Capitão Wagner a partir do ano de 2023? Antes de eu te responder, a tua fala me chamou a atenção uma coisa. E aqui é sem demérito, respeitando o governador que foi eleito e respeitando a vontade popular. Mas dos 3 candidatos que estavam ali disputando de fato a eleição, eram 6, mas tinham 3 que se destacavam. Eu, Roberto, o Cláudio e o Elmano. É inequívoco que o Elmano, com todo respeito, era o menos preparado dos 3. Até porque foi decidido de última hora, aqui não é demérito pessoal do Elmano, foi decidido de última hora e logicamente que ele não teve como se preparar para a eleição. É incrível como o eleitor cearense ainda escolhe pessoas que não estão preparadas para a missão. O Sarto era extremamente desconhecido na eleição de 2020 e foi escolhido pela população fortalezense. Então, essas coisas nos chamam a atenção. Uma eleição majoritária ela é muito mais do que o candidato. Você pode ter o melhor candidato, mas se não tiver articulação política, se não tiver um link nacional, né? A gente viu que o Elmano foi eleito por conta do link com a candidatura do Lula, que saiu muito bem aqui no estado do Ceará. Então foi uma circunstância que levou o Elmano a se tornar governador. Espero que ele faça uma boa gestão, do fundo do coração, não é porque eu sou adversário. Errando eu vou criticar, errando eu vou lá apontar e vou apontar também a solução, mas torço pelo estado do Ceará, então torço que ele faça uma boa gestão. Para o futuro a gente não sabe ainda, né? A gente sai da eleição já se preparando para outra, mas de tanto disputar eleições, foram 7 eleições seguidas, de 2010 para cá eu não tive folga em nenhuma eleição, disputei todas. Acho que até por isso eu me tornei muito conhecido, muita exposição na TV, no rádio, na rede social. Isso acaba às vezes cansando a imagem também, quando você se expõe demais, as pessoas acabam cansando a imagem. Está aí o caso do Moroni, que tentou várias vezes a prefeitura de Fortaleza e não venceu. Então eu reflito muito qual vai ser o meu futuro político, certo? Hoje a oposição, graças a Deus, tem opções. Eu me lembro quando o Eunício deixou de ser o líder da oposição, a gente ficou sem opção, a ponto de colocar o general Teófilo, que é uma pessoa preparadíssima, maravilhoso, mas que completamente desconhecido do povo, né? Foi um fiasco a eleição em 2018. E na sequência foi o meu nome que acabou surgindo e a gente foi para a disputa. Então hoje a gente tem o nosso nome, tem o nome do Eduardo Girão, tem o nome da Camila. Tem o nome do próprio André Fernandes. Né? Para a Prefeitura de Fortaleza, a gente tem o nome do Heitor Ferrer, que faz parte do nosso partido, tem o Carlos Matos. Então hoje a gente tem um leque de opções para a Prefeitura de Fortaleza. A nossa prioridade é manter as prefeituras que a gente tem, é manter o Maracanaú, é manter um São Gonçalo, é manter um Juazeiro, é manter Mombaça e alguns outros que nos ajudaram. Vou perguntar. Você venceu em Fortaleza. Você não tem intenção de entrar mais para a prefeitura? Não é que eu não tenha, Janaína. Eu acho até que eu posso ir, desde que seja um consenso. Eu não vou brigar para ser. Certo. Eu não vou me impor agora. Olha, pessoal, sou candidato. Eu acho que se a gente começa assim, já começa a errar diante de um aumento do número de lideranças que a gente tem. Se eu chegar me impondo agora, eu acho que não é bacana nem para o grupo. Que líder é esse que chega impondo a vontade dele em vez de ser a vontade do grupo? Se for a vontade do grupo, eu estaria à disposição para concorrer, mesmo sabendo que é difícil, que a gente vai enfrentar de novo uma máquina na prefeitura, outra máquina do governo do estado. Essa história eu já conheço bem de perto, mas cada eleição me sinto mais preparado. Acho que essa eleição agora, por mais que a vitória do adversário tenha sido no primeiro turno, foi a eleição que eu me senti mais preparado. Basta assistir os debates. Assiste um debate de 2016, quando eu fui candidato a prefeito, um de 2020 e agora em 2022. Me preparei emocionalmente, me preparei tecnicamente. Fisicamente, porque você rodou 184 municípios. Verdade, é verdade. O único candidato que conhece todas as cidades do estado de Ceará sou eu. Tomara que o Elmano conheça agora como governador. Uma campanha enxuta, extremamente precisa na televisão também. Sim, campanha na TV bacana, equipe muito sincronizada com a gente. Então acho que foi a melhor campanha de todas. Infelizmente, na política, nem sempre o melhor vence. Quando eu vejo o que me deixou confortável, Janaína, durante a apuração a gente estava olhando os outros estados. Eu vi a Bahia. Cara, a campanha da ACM foi linda. Foi. A ACM Neto fez uma das campanhas mais lindas do Brasil. O povo na rua cantando, levando ele nos braços. Cara, era para ganhar a eleição no primeiro turno. Você acha que ele perdeu por causa do bronzeamento? Não. Foi um dos fatores, fatores. Mas o principal foi a onda vermelha. Se você pegar o Nordeste todo, foi tomado por essa onda vermelha, pelo PT.
Infelizmente, isso ainda influencia muito, porque o eleitor que vai votar 5 vezes, muitas vezes ele vai para a urna com um voto só, ele decide o resto. O eleitor do Lula foi para a urna com 13 na cabeça. Aí digitou 13 para presidente, 13 para governador, 13 para senador. Eu acho que a eleição do ACM Neto era a única eleição que, quando começou a pré-eleição, né, aquela história sobre pré-campanha, pré-candidato, eu acho que nas bolsas de apostas era o único que todo mundo sabia que ia ser eleito. Não, União Brasil contava com uma vitória do ACM certíssima. Isso. E não foi. E ele também, né? O próprio ACM, porque ele era muito seguro quando ele falava. E a gente contava, por favor, né? A gente tem que ser imparcial aqui, mas pelo amor de Deus, a gente contava que você iria com certeza absoluta para o segundo turno. Foi a maior frustração do grupo político, assim, surpresa. O que aconteceu? Foi uma campanha bonita, era bem recebido em todos os lugares, o mais preparado dos debates. Você ficou ruim? Ficou, não ficou? Perdeu um pezinho. Olha, eu juro pra ti, não perdi o peso, eu até fiz um propósito de emagrecer realmente. Perdi 8 quilos, já recuperei 3. Rapidamente. Uma semana depois você já estava assim meio assim, cadê o capitão? Eita, vou me candidatar. É a melhor dieta. Mas depende da eleição. Tem eleição que engorda, viu? Mas eu juro pra vocês que eu não fiquei abalado. Eu coloquei nas mãos de Deus, eu disse, olha, for melhor para mim, o senhor decide aí em cima. Lógico que Deus não vai lá para a urna votar, mas Deus é poderoso, ele pode fazer coisas inimagináveis. Mas logo após a eleição, quando eu vi resultado de outros estados e vi o Nordeste completamente vermelho, Janaína, eu disse, a culpa não foi minha, a culpa não foi da equipe de comunicação, não foi do marqueteiro, não foi de ninguém. O mérito foi deles. Escolheram o candidato do PT, do 13, bora lá para Pernambuco. Pernambuco não teve candidato do PT. Aí venceu a menina do PSDB, a Raquel. Teve aquele fato que eu acho que impactou ela, perdeu o marido na véspera do primeiro turno. Gera uma empatia, uma comoção muito grande. Ela, no segundo turno, eu vi extremamente preparada no debate contra a Marília, que parece que não se preparou bem. A Raquel deu um show no debate lá. Segura também, né? Muito segura. Se a gente voltar para Bahia, o que me deixou mais tranquilo, meu irmão, o cara que ganhou a eleição para governador da Bahia, ele não era fraco, não. Se existia um adjetivo pior do que fraco, o cara era fraquíssimo. Eu vi uma entrevista do cara para TV Globo local, o cara não fala lé com cré. A repórter perguntando, mas o senhor é aliado do Gedel, que foi encontrado com 51 milhões de reais no apartamento dele. Aí ele ia lá para os Estados Unidos, passava pela Europa e não respondia a pergunta. E o senhor acha certo? Não respondeu simplesmente a pergunta e ficou por isso mesmo. Então, um cara que não estava preparado ganhou a eleição para ser governador de um estado extremamente importante, com a população de 15 milhões de habitantes. No Nordeste, né? Para o Brasil. Então... Agora, eu tenho uma pergunta sensível, vou fazer. Depois, se quiser que corte, a gente não corta. É o seguinte. Quando você foi para prefeito, muita gente tinha uma certa resistência ao seu nome, porque ele associava muito ao atual presidente, e a gente sabe, por todos esses motivos aí, como é que é o Nordeste e tal. E aí, ganhou ali o apelido que eles deram de Capetão. Daqui a pouco eu vou perguntar se você se incomoda disso, mas não é isso não. E aí a gente veio para a eleição a governador, e você veio com uma postura que eu achei maravilhosa, eu achei atrasada, acho que ela tinha que ter sido com mais antecedência, de descolar realmente da imagem do presidente, porque os seus interesses eram interesses locais, eram interesses regionais, e que você ali precisava falar com as pessoas que não apoiavam o atual presidente, que você estava ali para sua missão. Eu achei que essa estratégia foi atrasada, achei que ela tinha que ter sido trabalhada muito antes. Beleza. Consegui convencer vários amigos. Conversamos com as pessoas, não sei o que, não é assim, veja as propostas, não sei o que. Mas aí no outro dia, tu tava lá com a blusa do Brasil. Mas aí, o que a gente tinha de opção? A gente tinha Lula, retrocesso, na minha opinião. Tinha Lula, retrocesso. Se você pegar a política econômica do atual governo, o PIB do Brasil vai encerrar com um crescimento de 5%. Veja o PIB das maiores nações do planeta. Veja o preço da gasolina caindo, uma crise mundial por conta da guerra da Ucrânia e a Rússia, e o preço da gasolina aqui caindo. Deflação. Quando eu tenho 43 anos, vou fazer 44 no próximo ano, quando na história a gente viu um mês com deflação, com os preços caindo. Então, a gente comparando o governo petista com o que o Bolsonaro, com todo atropelo, com toda tratativa de comunicação equivocada, ele tinha uma equipe muito boa, ele tem uma equipe muito boa.
O ministro da Economia é bom, a ministra da Agricultura é excepcional, o Tarcísio da Infraestrutura é um gênio, é tanto que virou governador lá em São Paulo. Então, o time era muito bom, o time é muito bom. Então, entre as duas opções, eu não tinha como ficar em cima do muro ou ir. Aí é a história da mudança de lado de 180 graus. Sim, não dava para ir para outro lado. Agora, você acha que os bolsonaristas ficaram chateados porque na sua campanha você não se posicionou? Ficaram, reclamaram. E você acha que você perdeu o voto com isso ou não? Não, acho que não. Pelas opções que existiam, eles não iam votar no candidato do PT. Podem ter votado no Roberto Cláudio, né? Podem, certo. Mas é um percentual muito pequeno. Eu preciso, o eleitor cearense tem que entender que não é porque eu apoio o Roberto Pessoa que eu sou o Roberto Pessoa. O Roberto Pessoa é o Roberto Pessoa, o Wagner é o Wagner. Cada um tem suas características. Eu vou citar outro nome, senão vou dizer que o Roberto não tem nada a ver com o Roberto. Roberto Pessoa, eu fiquei encantado quando fui para São João do Maracanãú, que eu vi lá a quadrilha junina da inclusão. Né? LGBT é coisa bacana demais, muito bacana. Certo? Então o Roberto tem uma relação. O Roberto consegue colocar no mesmo palanque do PC do B, a União Brasil, o PSDB, tudo junto. Vem no crato. Porque ele dialoga com todo mundo, aquilo que você estava falando. Então, as pessoas precisam entender que não é porque o meu pai é uma pessoa racista que eu sou racista. Não é porque o meu primo é homofóbico que eu sou homofóbico. Então, as pessoas precisam separar e distinguir isso. E eu acho que o meu comportamento, ele fala por si só. Certo? Lógico que a mídia pesada que eles tinham, um tempo de TV para ficar capitão daqui, o capitão de lá. Então, é uma estratégia de comunicação que acaba funcionando. Quem não conhece... Em nenhum momento não pensou em tirar o capitão para se candidatar? Ficar só o Wagner? Cara, a gente até por conta do capitão Bolsonaro, né? A gente até cogita, né? Mas eu nunca vou deixar de ser capitão. Né? A minha história, a minha origem é essa. Certo? Eu quero ser mais Wagner e menos capitão. Eu não vou tirar o capitão, mas eu quero me tornar mais Wagner. Eu quero que as pessoas me vejam como um cara que é um pai de família preocupado com o social, sim. Que veio lá da periferia de Fortaleza, o João de Três, conseguiu vencer à custa do próprio suor, que soube aproveitar as oportunidades, porque eu me tornei quem eu sou, porque eu vi aquelas oportunidades, eu tive a coragem de encarar, mesmo sabendo as consequências que poderiam vir daquela atitude. Então, eu quero que as pessoas conheçam mais o Wagner para entender que por trás do capitão, do professor, existe um ser humano. Agora, eu quero aproveitar aqui, vou falar menos, eu prometo, daqui a pouco. Eu quero aproveitar aqui para você falar, porque isso aqui é meu capitão, motim. Explica a sua relação com o motim, explica por que esse discurso, um discurso falado 30, 40 vezes, ele é repetido, ele é disseminado e acaba se tornando uma verdade. Ministro das comunicações do Hitler. Uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. Então, por favor, explique essa questão do motim e de uma vez por todas... para as pessoas lhe conhecerem melhor, que está chegando aí daqui a pouco e, né? Você me considera uma pessoa minimamente inteligente? Claro, razoável, né? Mediana? Claro. Como é que eu vou estimular uma paralisação da Polícia Militar no ano que eu vou concorrer à Prefeitura de Fortaleza e estou em primeiro em todas as pesquisas? Só se eu fosse louco. E houve uma negociação entre os policiais e o governo. O governo ofereceu uma proposta que não era o que os policiais queriam, mas era alguma coisa, e eu fui lá e peitei e disse, acho que vocês têm que aceitar isso aqui, não tem que fazer paralisação não é momento de paralisação não. Eu peitei, tá lá no meu Facebook, eu fiz uma live dizendo, não tem que paralisar. Por conta disso eu fui chamada de tudo que vocês possam imaginar pelos policiais. Me chamar de traidor, disso, daquilo. Como é que eu estou no meio de uma negociação, você está me entregando algo, não era o que eu queria, mas você está me entregando algo. Aí eu vou dizer, não quero nada e vou parar. Não existe, esse tipo de negociação não existe. Numa negociação eu tenho que, se eu estou pedindo, eu tenho que abrir mão de alguma coisa e você vai ter que abrir mão de alguma coisa para enxergar um denominador comum, e foi o que aconteceu. E fui para Brasília tranquilo, sabendo que a negociação tinha sido concluída. Quando eu estou lá em Brasília, me surpreendo com um grupo de mulheres lá na porta do quartel e fechando o quartel, sob o comando do Sabino, isso é fato, não tenho o que dizer, certo? E estourou uma paralisação, que eu acredito que não teria força. O que deu força à paralisação? A loucura do Cid dizer, eu vou parar, eu vou resolver, de pegar uma retroescavadeira e querer passar por cima das famílias dos policiais que estavam lá em Sobral. Aí pronto, aí criou... Cara, imagina, tu tá lá com criança, com tua esposa, vê um cara com a retroescavadeira para passar por cima, ele derrubou o portão. Foi. Aquele disparo que fez ele parar, se um dia eu for governador, descobrindo quem é aquele policial, eu tenho que promover aquele cara. Ele evitou uma tragédia.
Aquele cara ali é um herói. Existe um negócio no direito chamado legítima defesa. E quando ele atirou para aquele cara parar, e graças a Deus ele parou, ele salvou ali no mínimo 50 vidas. Graças a Deus que o outro não morreu, o Cid levou o tiro e sobreviveu, e ele salvou 50, 100 vidas ali. Então o fato é que eclodiu por conta daquela atitude dele. Aí pronto, o Estado todo parou, aí teve o que teve, infelizmente, mais de 10 dias de paralisação. Respondido, né? Respondido. Atenção, pronto. Quem tinha alguma dúvida, respondido. Guarda isso aí. Capitão, seguinte, você nas suas redes sociais está claramente, né, desde a sua acabou a campanha, já fez vários acenos ao governo atual, ao governo Bolsonaro, sua esposa também, a Daiane, né, tá apoiando, tem essa coisa da cristã, do cristianismo, muito da igreja, que lembra muito, né, ao governo Bolsonaro, e não é negado a qualquer pessoa essa informação que vocês estão, né, apoiando o governo atual. O União Brasil Nacional, tanto o Luciano Bivar como o deputado Elmar, não é isso? Já estão sinalizando uma conversa, nada decidido, mas estão sinalizando, né, que podem sim integrar a base do governo Lula, ok? Dentro dessa conjuntura, a Daiane sozinha vai falar assim, eu vou fazer o que eu penso, o que eu acho, tá? Ou ela vai seguir o consenso do partido? Deixa eu te dizer, o Luciano é o presidente do partido, é uma pessoa que tem um respeito, um carinho muito grande. O Elmar é o líder do partido, é outra pessoa que eu tenho um respeito grande. Mas vamos lá, de 60 deputados do União Brasil, nós temos no mínimo, aqui sem exagerar, no mínimo uns 45 que foram eleitos na bandeira anti-PT. Pega os 6 da Bahia, do ACM, contra o PT. Pega os 4 do Ceará, contra o PT. Pega os 4 de Rondônia, contra o PT. Pega os 3 de Tocantins, contra o PT. Os 3 do Acre, contra o PT. Pega os 4 do Paraná. Então, 45 de 60 foram eleitos na pauta anti-PT. O Moro é senador do União Brasil. Então, é muito controverso imaginar União Brasil na base do governo Lula. Não vou dizer que isso não vai acontecer. Eu vi uma entrevista do Elmar agora há pouco dizendo, olha, se a gente chegar aí para a base do governo, a gente tem que pré-estabelecer condições relacionadas à política econômica. Aí tem que aceitar, né, nossas diretrizes. Aí vem o Lula querendo colocar o Haddad de ministro da Fazenda. Nada contra o Haddad, eu tenho muito respeito. Que botasse lá na educação, porque ele é professor. Foi prefeito de São Paulo, uma grande cidade do mundo. Tem sim condição de assumir algum cargo no governo. Mas ministro da Fazenda, peraí. Então, se o Lula vai tratar a questão da ocupação dos espaços da forma como está se desenhando, dificilmente ele vai respeitar diretrizes do União Brasil. Quando você fala na questão do nosso posicionamento, eu tenho um posicionamento muito relacionado a princípios. Essa questão, e eu fico muito preocupado quando as pessoas se apaixonam por pessoas. O ser humano ele é falho, o ser humano é pecador, o ser humano é corruptível, o ser humano não é um mito, o ser humano não é Jesus Cristo, o ser humano não é Deus. E às vezes as pessoas querem endeusar, principalmente figuras políticas que estão no meio que a gente está. Então, exato. Não adianta. Aconteceu muito isso. A gente está passível de erro. Eu já errei, a Daiane não entrou ainda, mas vai errar, a Fernanda já errou, o Robert. Então é natural que a gente venha errar. E eu prefiro me agarrar a princípios e não a pessoas. Porque as pessoas se vão, certo? Tasso Gereissati está se indo aí, encerrando o mandato. Ele foi um grande político cearense, que eu tenho respeito, mas que, se eu tivesse agarrado com o Tasso, eu ia morrer junto com ele, que tá saindo da política, ia morrer politicamente, né? Logicamente. Então, eu me agarro a princípios. Eu me agarro ao princípio de respeitar a família, de respeitar a igreja, né? Sem radicalismo, sem extremismo. Acho que a gente precisa de extremismo. Às vezes se faz um discurso inflamado em cima de algo que a gente vai ver, não é o que está se divulgando. A gente tem que ter muito cuidado com algumas pessoas que querem ganhar like somente com escândalo, com grito, com coisa. Então, temos que ter muito cuidado. E tem muitos desses políticos de ambos os lados, aqui eu não vou falar na esquerda, direita, nem centro, tem político que tem um discurso lindo, mas na prática, quem conhece sabe que é um tremendo 171. Então, é muito melhor você ter um discurso que proteja princípios do que você se agarrar a pessoas, até porque, vamos lá, eu me agarro aqui, vou dizer o nome de nenhum político, para me agarrar com esse político aqui. O político pego no caso de corrupção. Com que cara eu vou ficar?
Né? Então Vai ficar com essa peixa... É muito melhor me agarrar aqui nos princípios, tá aqui. O princípio jamais vai deixar de existir. Eu sou uma pessoa que defende a igreja, que defende a família, que defende a economia, que defende o emprego. Assim fica muito mais fácil, porque se eu me agarrar com a pessoa falece, a pessoa se envolve com algo de errado e a gente acaba ficando depois sem... O atual presidente, ele é tipo teu fã, né? Tu acha? Eu te adoro, fala na live, não sei o quê, a gente tá tentando lá, né? E ele, capitão. E aí, como é que você via isso? Por exemplo, na época da campanha, você estava todo neutrão lá e de repente. Eu via com tranquilidade porque ele precisava crescer no Nordeste. Se a pesquisa me apontava bem no Nordeste, ele citava meu nome porque precisava crescer no Nordeste. Então, com muita tranquilidade. O partido dele indicou o vice na nossa coligação, então não tinha como a gente evitar isso. O vice extremamente equilibrado, Raimundo Matos, quem conhece, né? Um gentleman, um cavalheiro, um cara muito gente boa. Então... E rodou o estado também, né? Não, deu um up na campanha, maravilhoso. Muita gente boa. Então, realmente, foi um caminho inverso aí. Ele quis meio que aproveitar a sua popularidade para poder normal. É natural. O político, quando está na eleição, doutor Lúcio é que usa a expressão muito engraçada. O deputado, quando sai da eleição, ele já fica desesperado querendo garantir a reeleição dele. Ele falou isso. Né? Acho que até que ele usou aí com vocês essa expressão. Mas é assim, o cara está disputando uma eleição. Tudo que ele puder agregar para ele crescer politicamente, ele vai usar. Como eu também usei o Raimundo Matos, sendo meu vice perante os agentes comunitários de saúde, que ele é muito respeitado, né? Lá em Maranguape, que ele é um cara de Maranguape, a minha mãe é de lá também, mas as pessoas nem sabem, eu usava muito mais o Raimundo Matos que qualquer outra coisa. É muito natural que você use algo que possa potencializar os votos naquela região. Dá uma aguinha pro capitão aqui. Capitão, me fala, e como é que é o presidente, assim, na vida real? Ele é bronco, ele ouve, ele não ouve? Me diz só se ele ouve o assessor de imprensa dele. Ouve alguém? Não, eu posso responder? Não. Ele não ouvir uma coisa. Ele pode até ouvir. Ouvir uma coisa, ele escuta. Ele ouve no TikTok. Ele é bronco, ele é como? Fala assim, como é que é? Ele é muito agradável. No dia a dia não parece aquele cara turrão que a gente vê nas entrevistas, não parece aquele cara turrão que fala alto, que... Ele é cheiroso? Não, eu não sei. Que eu não a pessoa que você chega aqui, você sei lá, eu quero saber se ele é cheiroso. Tu acha aí? Uma hora dessa, né? Não é? Não, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, ele é agradável, é um cara que dá pra conversar. Não, mas uma coisa muito séria, Muita gente fala, mesmo com pandemia, com os erros e acertos do Bolsonaro, mesmo com a economia, combustível, teve tanta coisa que aconteceu de ruim e de bom, né? Nesse período todo, a guerra da Ucrânia, mas o que ficou na cabeça das pessoas é que o Bolsonaro perdeu pela boca. Ou seja, a comunicação dele, que é truncada, ele não conseguia chegar, né? Falar direito. Quer que eu te conte o episódio? As pessoas. O presidente do partido, o presidente do PL, falando para um amigo meu, né? Rapaz, eu vou contratar o melhor marqueteiro que ganhou a eleição, não sei aonde, não sei acolá. Melhor marqueteiro que existe no mercado hoje eu vou contratar. Aí o cara olhou para ele e disse assim: Valdemar, tu acha que o Bolsonaro vai escutar? Nunca. Aí ele, então não adianta. Nunca. Eu não ia ter condição de trabalhar. Não, pois mas ao contrário, você se preocupa com a comunicação. Você se preocupa, muito, né? A hora da... Teve uma agência de comunicação na sua campanha, foi-se embora e depois ficou outra ou ficou a mesma? A agência que fez a minha campanha, que fez as outras duas, que é a Delantero. Premiadíssima, Sim. Uma agência muito jovem e tal, me dou super bem com os meninos. Eu toda a vida tenho uma agência, tenho uma produtora, tenho um marqueteiro. E eu sigo o que o marqueteiro orienta. Tu vai contratar um marqueteiro para tu fazer o que tu quer. É verdade. É igual assim, não, tu contrata a pesquisa. A pesquisa disso tem que trazer teu discurso para cá. E tu diz, não, vai por aqui. Tu gasta 50, 60 mil reais com uma pesquisa para fazer o contrato. Exato. Não adianta. Falar em gastar, depois se Lá quiser, vai, corta. Não corta, não. Tem que falar, gente. Falar em gastar, você teve moral com os empresários na sua campanha, não teve? Tive, graças a Deus. E aí, como é que é essa relação hoje com eles? Tá tranquila? Permanece? Por que esses empresários gostam de ti, assim? Não, acho que, na verdade, os empresários eles têm linhas de pensamento parecidas com a minha. De redução de impostos. Por que o Roberto Pessoa tem uma excelente relação com os empresários? Porque a gestão dele é uma gestão que coloca um tapete azul para qualquer empresário que quiser se instalar no Maracanaú. Se precisar doar o terreno, ele doa. Se não tiver o terreno, ele compra e doa. Se precisar diminuir o imposto, ele diminui. Se precisar isentar, ele isenta. Então, a política do Roberto para gerar emprego e renda é tudo que eu queria implementar no estado de Ceará. O Roberto é uma referência para mim. Então, os empresários veem, peraí, se o Wagner for o governador, um cara que vai reduzir impostos, a gente vai poder abrir mais
empresas, filiais, e com isso sai ganhando todo mundo. Vai ganhar a pessoa que está desempregada, que vai ter um emprego, o empresário vai ganhar, porque vai arrecadar mais, o Estado vai arrecadar mais impostos. Então, vai diminuir os índices de desemprego e a economia vai girar. Vai diminuir a violência. Então é um ciclo virtuoso, não vicioso. Então acho que por conta disso, muitos empresários viram um potencial em mim de tornar o Estado de Ceará uma referência no Nordeste. Porque o Nordeste, incrivelmente, é muito cobrador de impostos. Vamos lá, o Ceará tem a maior irradiação do Brasil. Insolação solar. Maior do Brasil. Era para ser o estado que mais gera energia solar. E por que não é? Porque tem imposto mais. Minas Gerais, que não tem tanta insolação, é o estado que mais gera energia solar, porque o governador disse, espera aí, bora reduzir os impostos. Quem quiser vir para cá, fez igual o Roberto, quem quiser vir para Minas Gerais, vem, que o tapete aqui é azul. E as empresas agora de energia solar estão desesperadas, né? Agora em dezembro, que a partir de janeiro vai começar a taxação. Tem um projeto para prorrogar por mais um ano, que tá na pauta, talvez seja votado para Tá todo mundo agora tentando fechar logo os negócios, porque a taxação vai vir, ou seja, vai aumentar o custo não só da manutenção, mas de você instalar, que já não é tão barato. E da conta mensal, né? Acaba aumentando por conta disso. Exatamente. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, meu bem. Não. Eu acho que você perdeu a eleição. Vai. Agora. Tá vendo? Eu ia mudar o assunto pra saber se o layout dele entrou na prestação de contas. Eu ia mudar esse outro. Não, vai tu mesmo, Janaína. Mas tá bom. Você perdeu a eleição porque você foi inventar de retocar esse dente na reta final, faltando 10 dias. Pra que tu foi fazer isso? Assinado, deixa de mentira. Bota aí a foto. Bota a foto. Mas não foi 10 dias não, isso aqui foi 2000 e... Não vem não, que eu te via quase todo dia. Quando deu uns 10 dias, no dia do debate da não sei aonde, o dente lá veio o capitão. Vixe, cadê o óculos escuro? Era o dente do capitão. Aí mente. Não foi? Por que tu foi inventar de fazer? Pega uma foto minha da eleição de 2020... Pega uma foto minha da eleição de 2018, porque a mentira chegou e ficou aqui. Não, mas deu uma clareada. Não, faz tempo. É o mesmo dente? É o mesmo dente. É nada, deixa de mentira. Comprei faz tempo. Eita, mas é mentira isso Eu comprei faz tempo isso aqui, Eu vou botar isso depois aqui. Não, mas tinha umas fotos. Tinha umas fotos. Então era Photoshop. Deixa eu pegar meu celular aqui. Não, tinha umas fotos que tinha um suor também. Na campanha tinha umas fotos que tinha um suor, tinha um dente, eu acho que era Photoshop. Era. Qual foi o pacote? Premium? Porque assim, deixa eu te falar. Existe um pré-capitão, existe um pós-capitão. Ei, olha aqui, macho, as pés tudo aqui, ó. Ei, não vem não. Tem harmonização facial aqui. Claro que, capitão, eu não votaria naquele de 2016 nunca. Ó o gatinho agora. Eu já tô me lançando oficialmente agora no próximo pleito. Pode ser que eu mude, né? Emagreça 8 quilos. Não, fale o que você fez esteticamente. Não minta não, porque depois como é que eu vou dizer pros meus amigos? Ele não mente. Foi o dente. Não, teve o implante, cabelo. O implante. Aí ficou feio pra caramba na época. Mas ficou natural. Não, quando você fez implante ficou horroroso, porque o cabelo fica super esquisito, aí depois ele... Deixa eu te falar, sabia que eu não tive a sensação de que mudou tanto. É porque eu não raspei a cabeça. Mas o cabelo não. Eu não raspei a cabeça. Todo mundo que faz implante raspa. Aí o que eu fiz? Eu conversei com o médico antes, né? Eu tinha muito cabelo aqui, aí raspamos aqui atrás, mas não raspei total. Aí passei uns 20 dias protegendo, depois... Deixa eu te falar, eu fiz uma campanha há um tempo atrás de um candidato a vereador no interior. Não vou dizer aqui, porque todo mundo vai saber quem é. Pesquisa. E aí eu te juro, a gente andando nos lugares, sabe? Ele conseguiu vários votos porque ele era bonito. A Janaína sabe disso. Vou votar no fulano de tal, porque o bicho bonito é o bicho bonito. Deixa eu te falar, só votei no capitão porque ele é bonito. Ajuda, por acaso, ajuda. Hoje ele é vereador. Ou seja, episódio, segundo turno, não foi votar com a Daiane, eu e a Daiane, camisa do Brasil, votando, né? Aí quando eu vou saindo da sessão, uma senhorazinha, macho, toda de vermelho, a estrela do PT aqui. Aí olhou assim pra mim, eu disse, vai me esculhambar, quer ver? Aí ela olhou pra mim, meu lindo, vem cá e me abraçou. Eu votei em você, meu príncipe. Pena que não deu certo. Eu disse, muito obrigado, pra tu ver, né? Mas me diga, a gente brinca e tudo, mas a gente lida muito com essa questão da comunicação. Roberto Pessoa, né, que é meu chefe, eu fico o tempo todo penteando o cabelo, ajeitando, não sei o que. Essa questão da imagem, pra você, foi uma questão importante nessa guinada de se tornar o grande chefe da oposição? Porque se o doutor Lúcio falou, é porque é verdade. O grande líder da oposição, essa questão da imagem foi importante para você? Eu sempre dei nas minhas campanhas uma grande parcela de preocupação com a comunicação. E não há como fazer a comunicação sem se preocupar com a imagem. A imagem ela é essencial
né, para qualquer coisa. E se eu quero me parecer com aquele menino que joga bola lá no bairro, não dá para ir barrigudo jogar bola. Então você tem que manter uma forma física. Né? E a aparência ela acaba influenciando muito. Né? Eu acho que é muito importante se apresentar bem. Quem cuida de si vai cuidar bem da cidade. Quem cuida de si, cuida bem da sua família. Quem cuida de si. Você não pode querer se preocupar só consigo. Aí, Equilíbrio. tem que ter um equilíbrio. Mas é muito difícil uma pessoa desleixada se apresentar na TV, eu vou cuidar bem aqui da cidade. Peraí, tu não está cuidando nem de ti, mas como é que tu vai cuidar da cidade? Né? Ajeita esses dentes, ajeita esse cabelo. Então é muito importante você se apresentar bem para as pessoas acreditarem que você vai cuidar. Se a gente fizer um aparato, desde da comunicação, a sua postura, seus discursos, aos debates, sabe? Tem alguma coisa assim que você chegou em casa, estava lá, foi dormir e falou assim, cara, isso aqui eu me arrependo durante a campanha, isso aqui eu não devia ter feito? Cara, eu juro pra ti que é muito difícil lembrar, porque, como eu falei agora há pouco, acho que foi a melhor eleição que a gente teve, a melhor campanha foi essa. Para lembrar agora assim de supetão, talvez não. Sempre tem alguma coisa, mas foi... Às vezes uma palavra, né, mal empregada. Sim, uma entrevista, uma postagem, alguma coisa assim, poxa, isso aqui eu acho que eu comi bola, né, como diz assim. Às vezes alguma coisa, mas eu confesso que eu não lembro. Aí chega um debate daquele, que a gente assistindo fica bem nervoso, aí chega no bastidor, tu passa pela pessoa e diz, ou cumprimenta, vai-se embora, como é que é? Não, a gente se cumprimenta na chegada e na saída, naturalmente. Você pega o ônibus lá, bora lá, Rio Grande do Sul. O ônibus, o primeiro lugar, disparado, né, nas pesquisas. Ganhou no primeiro turno. Aí vai pro segundo turno com o Eduardo Leite. Aí vai fazer chacota, porque o cara é homossexual, dizendo, agora vamos ter uma primeira dama de verdade. Ele perdeu ali, né? Qual a necessidade que ele tinha de fazer? O começo da derrocada primeiro dele erro. foi isso. Primeiro. Segundo, ele vai pro debate com o Eduardo Leite, o Eduardo muito inteligente, quando encontra com ele, já tinha mandado o assessor filmar, estende a mão para ele. O que ele faz? Não pega na mão do cara. Segundo erro absurdo. Para finalizar, ele vai pro debate, um outro debate, o Eduardo. Qual é a melhor vacina? Que quando disse, a melhor vacina é pegar a doença. Meu amigo. Acabou. Era melhor você nem desistir logo da eleição e entregar a faixa pro homem. Você vacinou? Vacinei. Todas as doses Todas possíveis? as doses. É a favor da vacina? Sou, lógico. Meus filhos vacinaram. Cloroquina? Não. Ótimo. Próxima pergunta. Seguinte, na sua campanha teve um VT que impactou muito, que foi aquele VT daquela comunidade, esqueci o nome. Sim. Que foi totalmente dizimada pelo tráfico. Teve todo mundo embora, o padre, a igreja vazia, aquilo lá foi muito impactante. Vila Velha. Vila Velha. E aí você pensa, pô, o capitão é muito corajoso de mostrar esse tipo de coisa. Você realmente não tem medo das retaliações? Você tem medo? Como é que é? Me preocupa, logicamente, não só a minha segurança, mas é da família, né? Não é à toa que hoje a gente só anda de carro blindado, não é mais luxo, é necessidade. Hoje a gente evita certos lugares, minha mulher, meus filhos. Hoje a gente tem que andar com segurança, não tem como andar sozinho. Vez por outra eu fujo da segurança, vou num shopping, um local mais controlado, a gente vai sem segurança, até porque ninguém aguenta segurança 24 horas por dia. Mas são medidas que são necessárias, a gente tem que tomar diante de uma postura que não é de hoje, não é dessa eleição. Né? Minha postura anti-facção já é bem antiga, a gente sempre combateu isso. Desde quando eu estava na polícia até entrar na política, a gente sempre teve esse confronto muito grande. Já tivemos alguns episódios de ameaça, graças a Deus não se concretizaram, mas alguém tem que fazer, alguém tem que tomar essa postura, porque o avanço do crime no Ceará é cada dia pior. Ontem eu estava vendo uma comunidade lá, os meninos discutindo, cada um com a pistola na mão. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Vídeos circulando aí na rede social, situações absurdas. Chega uma nova facção, aí se instala uma guerra naquele bairro. Então a gente está vivendo um momento muito difícil no Ceará. Espero e torço para que o que aconteça no próximo ano não seja o que se imagina. Porque se você tem um governo do Estado alinhado com o governo federal, que tem um discurso pró-bandido, o que é um discurso pró-bandido? É de tratar o bandido como coitadinho. Bandido não é para estar sendo torturado, bandido não é para estar sendo morto no presídio, bandido lá no presídio é para estar sendo capacitado profissionalmente para trabalhar no presídio e para depois voltar para o mercado de trabalho quando sair do presídio. Eu penso assim. Eu acho que esse é o tratamento que tem que se dar para quem está cumprindo uma pena. Né? E a gente sabe que hoje tem tortura dentro dos presídios cearenses, o Ministério Público já denunciou, mas não vou entrar nessa questão. Eu acho que se
se desenha um humano com um sentimento mais de direitos dos humanos, não é direitos humanos, não, eu sou a favor dos direitos humanos, eu sou. Mais de direitos dos humanos. E um presidente que acha legal, não, o menino está tomando celular ali só para tomar uma cervejinha depois. Esse tipo de discurso é incentivador dos criminosos. Se isso se configurar nos próximos anos, a gente vai viver um momento muito delicado no país. A gente está, se você pegar, e aqui não é mérito exclusivo do Bolsonaro, mas de 2019 a 2022, tivemos redução no número de homicídios ano a ano. 2019 menos que 18, 2020 menos que 19, 2021 e assim por diante. A gente vem numa queda, como é que eu posso dizer, permanente. Se você pegar os números de apreensão de drogas do governo Bolsonaro, é algo comparado ao da Dilma ou do Lula, vocês, como é que pode? 10 vezes mais. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 vezes mais a cocaína que foi apreendida no governo da Dilma. 10 vezes mais a maconha que foi apreendida no governo da Dilma. Se for comparar com o do Lula, é mais ainda. Então, se a gente retroceder com esse discurso de bandido, é uma vítima... Tem casos e casos. Esses episódios aí que estão acontecendo. O menino sai com arma, pistola do pai, lá na Santa Catarina, né, Espírito Santo, enfim. Não foi só esse, né? Não é um caso isolado. Já teve alguns episódios parecidos desses, de atirar, de faca, não sei o quê, principalmente em escolas. Eu vi o Flávio Dino sendo entrevistado pelo pessoal da Band. Foi efetivado, né? Flávio Dino agora como... Deve ser o ministro da Justiça, ministro da Justiça, E foi feita essa pergunta, não do jeito que você falou, mas alguém perguntou lá sobre a questão do armamento, aí ele puxou, você está vendo que essa política do Bolsonaro faz o menino ter acesso à arma e fazer o que aconteceu no Espírito Santo. Ele deu o repórter fez questão de... Peraí. O menino é filho de um policial que tem arma independente de qualquer política. Isso. Então isso aí não foi uma política armamentista do Bolsonaro que causou aquele fato. Se fosse um outro, a gente podia até ficar calado. Certo? Qual é meu posicionamento em relação a essa questão do armamento? Você não pode sair entregando arma de forma indiscriminada para todo mundo. Eu sou profissional de segurança, eu sei o risco que é uma pessoa estar portando arma, mesmo que seja pessoa de bem. Então a pessoa tem que estar preparada psicologicamente, tem que estar treinada, tem que ter a idade madura, tem que passar por uma série de requisitos para ter acesso à arma e tem que precisar. Não. Eu sou uma pessoa psicologicamente tranquila, eu passei por um treinamento, mas tu precisa não. Então... Pra quê? Então, você precisa, você passou pelo exame psicológico, você tem a idade determinada pela lei, aí tudo bem, esse aqui vai poder portar a arma, e se ele fizer besteira, tem que ser punido. Então, eu penso que a arma tem que ser entregue dessa forma. Sair entregando a arma indiscriminadamente não é comigo, não. Isso mesmo, concordo. Muito bom. Acho que é isso mesmo. Gente, eu acho que é isso. Acho que agora é torcer para que a Daiane tenha um mandato muito legal ao seu lado. E é bacana essa coisa da mulher, que agora é ela que vai estar à sua frente, não ao seu lado, mas aparecendo mais. Eu já era mandado pela mulher mesmo. Agora já era, né? E a gente torce para que Daiane seja uma deputada atuante, principalmente nas causas sociais, que ela é muito engajada, na inclusão, e que você possa ajudá-la, e a gente espera... Que não suma, né? E que não suma também, porque não é só o líder da oposição, mas é a força da democracia, é exatamente essa, o debate de ideias. Então, se ficar só um lado, independente de quem ganhou ou quem perdeu, se ficar só um lado ditando as regras durante muitos anos, a gente fica sem o poder da barganha, de entender, de conhecer. Então, não só você, mas as suas redes sociais, a maneira como você se comunica, a Daiane lá em Brasília, andando junto, e você aqui, né? Você aqui também, andando e cooptando as pessoas de bem, exatamente para poder fazer esse debate democrático, que é importante para o mundo, para o Brasil e, óbvio, aqui para o Ceará, né? Show de bola. Só agradecer a vocês dois pelo convite, dizer que estou à disposição. Dona Daiane deve ser a próxima entrevistada aí, está à disposição também. Vou combinar com ela para ela vir aqui. Vou dizer que foi bom, que eu fui bem tratado, com certeza ela quer vir. Gente, obrigada, Capitão Wagner, e a gente espera te receber outras vezes por aqui. Deus quiser. Tchau, pessoal. Prazer grande.